Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar em um tema que muitos têm medo de abordar: as verdades ocultas por trás do casamento e por que mulheres casadas frequentemente são as mais acessíveis. O casamento deveria ser construído sobre amor, confiança e compromisso para toda a vida? Mas e se eu lhe dissesse que por baixo da superfície, muitos casamentos são mantidos por obrigação, segurança financeira ou mero medo da mudança? E se aquela pessoa que um dia pareceu devotada e leal, secretamente ansiasse por algo mais, algo emocionante, arriscado e fora dos limites de seus votos? A verdade é que o comportamento humano nem sempre se alinha com nossas noções idealistas sobre relacionamentos. Uma mulher pode declarar publicamente amor por seu marido, enquanto busca privadamente emoção em outro lugar. E aqui está a realidade desconfortável. Para o tipo certo de homem, mulheres casadas podem ser surpreendentemente fáceis de atrair. Mas por quê? Neste artigo, vamos desvendar a psicologia por trás desse fenômeno, descobrir os padrões de infidelidade e expor os riscos emocionais que os homens frequentemente ignoram. Se você pensa que o casamento garante lealdade, continue lendo até o final, porque o que você não sabe pode machucá-lo. A mudança oculta na mentalidade da mulher casada. Antes do casamento, uma mulher é altamente seletiva, consciente de seu valor e deliberada ao se apresentar aos homens. Ela se move com intenção, segurando o suficiente para criar intriga e garantindo que qualquer homem interessado nela faça o esforço necessário. Ela não dá sua atenção livremente. Ela faz os homens trabalharem por isso. Isso não é um acidente, é uma estratégia. Quer ela perceba ou não, ela sabe que, mantendo um ar de exclusividade, atrai um homem confiável, comprometido e disposto a investir nela emocional e financeiramente. Ela entende que a perseguição a torna mais desejável e usa isso a seu favor. Mas uma vez casada, toda a dinâmica muda. Ela alcançou seu objetivo principal: garantiu um homem que proporciona estabilidade, segurança financeira e validação social. A urgência de provar seu valor diminui porque, em sua mente, a batalha já foi vencida. O papel que ela uma vez desempenhou, a mulher difícil de conquistar, que fazia um homem sentir que tinha que ganhar seu amor, não é mais necessário. Ela não precisa mais se envolver no mesmo nível de comportamento seletivo porque já tem o que estava buscando. E com isso, algo muda. A emoção de ser perseguida desaparece. E com ela, a excitação que uma vez alimentou o relacionamento. Essa mudança nem sempre é imediata, mas é inevitável. Quando uma mulher não sente mais a necessidade de manter a atenção de um homem, ela para de tentar. Ela pode se tornar menos afetuosa, menos ansiosa para impressionar, ou até mesmo indiferente às pequenas coisas que antes importavam tanto no relacionamento. Não é que ela não ame mais seu marido, é que o jogo acabou e, com ele, o desafio que a mantinha engajada. A própria coisa que a tornava tão desejável inicialmente, sua inacessibilidade, sua capacidade de criar um senso de mistério, desapareceu. E sem esse senso de excitação, ela começa a desejar algo novo. O tédio começa a se infiltrar, não porque seu marido mudou, mas porque a dinâmica mudou. Ele não é mais o prêmio que ela está tentando ganhar. Ele é a instalação fixa em sua vida, o constante, o previsível. Embora essa estabilidade seja precisamente o que ela uma vez buscou, agora parece monótona comparada à excitação do desconhecido. Ela se encontra atraída por novas experiências, pela ideia de espontaneidade, por qualquer coisa que interrompa a monotonia da vida conjugal diária. É por isso que muitas mulheres casadas, mesmo aquelas em relacionamentos aparentemente felizes, buscam validação fora de seu casamento através da atenção de outros homens, das redes sociais ou até mesmo de comportamentos imprudentes que as fazem se sentir desejadas novamente. Os desejos ocultos das mulheres casadas. Uma aliança de casamento é frequentemente vista como um símbolo de compromisso, uma declaração silenciosa de que uma mulher não está mais disponível para o mundo das possibilidades românticas. No entanto, para algumas mulheres esse anel se torna um paradoxo, um lembrete de estabilidade e um catalisador para o anseio. Enquanto muitos assumem que as mulheres casadas são imunes à tentação, a realidade pinta um quadro diferente. Algumas não são meramente receptivas à atenção externa, elas a buscam ativamente.
Não porque estão procurando um novo relacionamento ou porque pararam de amar seus maridos, mas porque algo dentro delas anseia por uma fuga. Uma fuga da previsibilidade, da rotina, da lenta erosão da excitação que o casamento pode trazer com o tempo. Mesmo os relacionamentos mais apaixonados se estabelecem em padrões. O que antes era emocionante torna-se esperado. Os altos não são mais tão altos e os baixos não são mais tão baixos. A estabilidade é reconfortante, mas carece da intensidade da nova atração, da corrida da incerteza e da eletricidade do desconhecido. Uma mulher que um dia se sentiu desejada, perseguida e admirada está agora imersa em responsabilidades, filhos, horários e obrigações. Ela ainda é amada, mas o amor assumiu uma forma diferente, menos sobre paixão e mais sobre parceria. E embora isso não seja inerentemente ruim, deixa espaço para algo mais. Uma fome por excitação, espontaneidade e o sentimento intoxicante de ser desejada. Não como esposa ou mãe, mas como mulher. Contrariando a suposição de que os homens são sempre os iniciadores de casos extraconjugais, estudos mostram que muitas mulheres dão o primeiro passo. Algumas fazem isso sutilmente, através de olhares prolongados, provocações brincalhonas ou maior atenção para com um homem específico. Outras são mais diretas, cruzando fronteiras sem hesitação. Em uma pesquisa, 60% dos homens admitiram ter se envolvido com uma mulher casada, e 40% disseram que foi a mulher quem iniciou o caso. Isso desafia o estereótipo de que os homens são os principais perseguidores nessas situações. Muitas mulheres casadas não buscam casos por necessidade, mas por desejo. O que torna um caso tão atraente é o segredo e o contraste que ele proporciona. Um casamento é construído sobre a familiaridade. Um caso prospera no desconhecido. Um marido é uma presença conhecida, previsível em seus hábitos, afeições e falhas. Um amante, por outro lado, é um mistério. Ele representa o potencial inexplorado do que poderia ser, em vez da realidade do que já é. A emoção de trocar olhares furtivos através de uma sala, de palavras sussurradas carregadas de significado oculto, da descarga de adrenalina que vem de fazer algo proibido, tudo isso cria um coquetel químico que é difícil de resistir. Isso não significa que toda mulher casada que flerta está no caminho da infidelidade. Para algumas, é simplesmente uma maneira de se sentir viva novamente, de recuperar uma parte de si mesma enterrada sob anos de vida doméstica. Para outras, é um teste, uma maneira de ver se ainda podem atrair, seduzir ou ser desejadas. No entanto, para aquelas que dão o próximo passo, o apelo raramente é sobre substituir seus maridos. É sobre sentir algo que elas pensavam que estava perdido. A questão não é porque as mulheres casadas buscam casos, mas o que elas estão genuinamente buscando dentro deles. É paixão? Validação? Fuga? A resposta varia de mulher para mulher, mas o padrão permanece o mesmo. Quando a excitação do casamento desaparece, o desejo é substituído pelo dever. A admiração se transforma em expectativa, e a porta para a tentação se abre. Não porque o amor está ausente, mas porque a emoção da possibilidade é muito poderosa para ignorar. O jogo emocional do envolvimento com uma mulher casada. Um homem que entra em um caso com uma mulher casada frequentemente subestima os riscos emocionais envolvidos. O que começa como uma fuga emocionante da rotina pode se tornar muito mais complicado. O suspense do segredo, a intensidade dos momentos roubados e o sentimento intoxicante de ser desejado criam uma ilusão poderosa que pode prender um homem antes mesmo que ele perceba. Diferentemente de encontros casuais, um caso com uma mulher casada carrega um apelo psicológico único. Ela está indisponível, mas ao alcance. Comprometida em outro lugar, mas dando uma parte de si para ele. Este paradoxo cria um êxtase emocional que pode ser difícil de resistir. Mas no processo, muitos homens se veem apaixonados por uma mulher que nunca procurou ser capturada. Os homens, por natureza, frequentemente buscam um significado mais profundo em suas buscas românticas. Mesmo que digam a si mesmos que é apenas uma conexão física, as emoções podem se infiltrar. Quanto mais tempo passam com ela, mais a veem como uma potencial parceira de vida. Eles imaginam um futuro onde ela está completamente livre das limitações de seu casamento. Acreditam que, com tempo suficiente, ela pode deixar seu marido. Mas é aqui que a realidade colide com a fantasia.
A maioria das mulheres casadas que se envolvem em casos não está procurando outro parceiro de longo prazo. Elas estão buscando uma fuga temporária. Elas querem excitação sem obrigação e paixão sem consequências. Deixar suas vidas estáveis por um futuro incerto com um amante não é apenas improvável, mas muitas vezes impensável. Este desequilíbrio emocional cria uma dinâmica de poder perigosa. Ao contrário das mulheres solteiras, mulheres casadas que se envolvem em casos têm uma rede de segurança incorporada. Seu casamento proporciona segurança financeira, estabilidade emocional e aceitação social. Isso permite que elas assumam riscos que as mulheres solteiras podem hesitar em assumir. Enquanto uma mulher solteira pode ser mais seletiva em seus relacionamentos, uma mulher casada envolvida em um caso pode abordá-lo com um senso de desapego. Ela não precisa que um homem a sustente ou lhe ofereça compromisso de longo prazo. Ela já tem isso em casa. Isso lhe dá uma vantagem não falada, um senso de controle que muitos homens não reconhecem. O caso frequentemente se torna um investimento emocional para um homem, mas para ela permanece uma indulgência controlada. Ele pode se encontrar esperando por mensagens que nunca chegam, questionando seus sentimentos quando ela de repente se afasta, ou lutando com ciúmes de um marido que ele antes descartou como irrelevante. Quanto mais profundamente ele cai, mais impotente se torna. Ela, por outro lado, mantém sua posição de controle. Ela decide quando se encontram, com que frequência falam e quanto de si mesma compartilha. No momento em que o caso ameaça interromper sua vida real, ela pode cortá-lo sem hesitação. Para ela, sempre foi temporário. Para ele, pode ter se tornado algo muito mais significativo. A realização mais dolorosa vem quando ele entende que nunca foi a prioridade dela. Não importa quão apaixonado tenha sido o caso, não importa quantas vezes ela sussurrou sobre o quão infeliz estava em seu casamento, ela ainda volta para casa para outro homem. Ele se torna um segredo que ela uma vez guardou. Uma memória que desaparece à medida que ela avança, e ele fica para juntar os pedaços de uma ilusão em que uma vez acreditou. A lição é clara. Um homem que permite se envolver emocionalmente com uma mulher casada está apostando com sua paz de espírito. Ele pode pensar que está no controle, mas a realidade é diferente. Ela já calculou os riscos. Sabe como se afastar ilesa. A questão é, ele sabe?